Então o que Jesus estava falando é o seguinte: vocês não conhecem a Deus. Agora, Jesus está falando com um grupo extremamente religioso, no meio de uma festa religiosa, que era a festa dos tabernáculos. E ele estava falando que aquele povo que sabia muito de Bíblia, talvez, vocês não conhecem a Deus. É possível sim alguém saber muito sobre Bíblia, mas não conhecer a Deus de verdade. Tá? A multidão ela sempre vai entrar na polêmica mesmo, é normal. Né? Mas os discípulos, aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, com coração puro, sempre vão buscar o discernimento espiritual. Tá bom, tá todo mundo falando isso, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Entende? E outra coisa também é que os judeus tinham uma interpretação errada, como eu falei, da origem do Messias. Eles falam no versículo 27 aqui, ó. Nós, todavia, sabemos de onde ele é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Tá? E não é exatamente isso que está na Bíblia. Eles estão fazendo referência aí ao livro de Malaquias, tá? Malaquias 3, versículo 1. Depois, se você quiser olhar, a gente não vai ler agora. Aonde fala que ninguém vai saber de onde vem o Cristo. Mas não no sentido de que ninguém vai saber o local do nascimento dele. Só no sentido de que ele vem de um lugar onde ninguém conhece, que é o seio do Pai. Né? Jesus estava com o Pai. Mas também, por outro lado, a Bíblia diz claramente em Miqueias 5:2 que ele nasceria em Belém. Ele nasceria em Belém. Vamos ler esse versículo aqui rapidinho. Abre aí sua Bíblia, se você puder. Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uau! Olha só, a Bíblia diz claramente que o Messias viria de Belém. Tá? Esse é o problema de alguém pegar só um texto bíblico e não ver a Bíblia como um todo. Certo? Eles pegaram um texto ali, de Malaquias 3:1, mas tem outro versículo que explica também e que complementa, na verdade, aquele versículo. A palavra de Deus ela é perfeita. Então, quando você não entende ou algum raciocínio não fica claro em um versículo, você precisa ir para outro versículo que esclarece aquele primeiro versículo. Entende o que eu digo? Porque não podemos pegar versículos isolados para criar nossa própria teologia. A Bíblia ela deve ser lida, ela deve ser lidada, ela deve ser entendida como um todo, é o livro de Deus, né? São vários livros, sim, mas eles conversam entre si, eles explicam uns aos outros. Beleza? Vamos avançando, gente. Vocês estão bem aí? Estão com fome de Jesus? Estão cansados? Escreve aí no comentário o que você está achando desse estudo nosso de João, tá? E vamos continuar então, versículo 28. Vamos avançar um pouco mais rápido agora, nesse primeiro bloco. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Jesus está causando ali. Versículo 29. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Jesus faz um jogo de palavras, né, mostrando o seguinte: vocês sabem de onde eu vim, vocês conhecem de onde eu vim. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse. Ou seja, não vim só para fazer a minha vontade. Mas aquele que me enviou que é verdadeiro, esse vocês não conhecem. Ou seja, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Certo? Então o que Jesus estava falando é o seguinte: vocês não conhecem a Deus. Agora, Jesus está falando com um grupo extremamente religioso, no meio de uma festa religiosa, que era a festa dos tabernáculos. E ele estava falando que aquele povo que sabia muito de Bíblia, talvez, vocês não conhecem a Deus. É possível sim alguém saber muito sobre Bíblia, mas não conhecer a Deus de verdade. E isso é muito triste, porque embora aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos, escribas, saduceus, mestres da lei, lidavam o tempo inteiro com a palavra santa do Senhor, sim, que é inspirada por Deus, mas não conseguiam reconhecer o cumprimento dessa palavra, que era o próprio Cristo. Então eles não conheciam a Deus. E esse comentário deu problema, né? Todos esses comentários, o resultado é o versículo 30. Então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, como não era chegada a hora de Jesus, ninguém tocou em Jesus. Estar na vontade do Pai é segurança. Ninguém poderia tocar em Jesus antes da hora. Existia um time, existia um tempo exato
onde o Cristo havia de padecer, e não era aquele momento. Então Jesus estava no meio do fogo cruzado ali, mas estava em paz, tranquilo, ensinando a palavra, porque ele sabia que a hora ainda não era chegada. Quando o Pai quisesse, sim, ele se daria ali como sacrifício. Versículo 31. Contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? Então, mesmo no meio dos incrédulos, sempre tem aqueles que creem. É por isso que a gente tem que pregar o evangelho, sabe? A gente tem que pregar o evangelho. Porque no meio daqueles que não creram, sempre tem os remanescentes, os escolhidos que Deus separou ali para salvar.